Mas, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Sabe aquele momento em que Deus fica em silêncio? Que tudo na sua vida parece que perdeu o rumo e você não sabe o que fazer e Deus ficou em silêncio. Eu quero que você, se estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Malaquias, no capítulo número 3. Em Malaquias, no capítulo número 3, ele vai falar sobre João Batista, sobre o mensageiro que vai abrir o caminho. Deixa eu ligar a luz e ouvir luz. Em Malaquias 3, Deus vai dar uma palavra ali, Tanto Malaquias, ele é um livro de uma chamada de atenção do povo, para que o povo pare de tratar o Senhor de qualquer maneira, pare de oferecer sacrifício com animais doentes, com animais aleijados, enfim. E aí Deus está chamando o povo a um arrependimento, a voltar novamente às práticas sinceras, a um culto verdadeiro. E aí em Malaquias 3, ele vai falar sobre o mensageiro que vai enviar. Quem é esse mensageiro? João Batista. Então ele está falando que João Batista vai abrir o caminho para aquele que há de vir, que é Cristo. Só que depois dessa palavra, depois de Malaquias 3, o livro continua, terminando no capítulo 4, se inicia um período de silêncio, que é o período interbíblico. São 400 anos, 430 até o nascimento de Cristo, 430 anos de silêncio, onde Deus não fala mais nada. Então imagine, é um silêncio, não é um silêncio de uma folha, A gente vira a folha que já está no Novo Testamento. É um silêncio de anos. Se a gente contar que cada geração durou aí 100 anos, são 4 gerações. Nascendo, ouvindo da volta do Messias e morrendo sem ver. Outra geração nasce, ouve e morre sem ver. Então a gente vê que há vários acontecimentos. E nesse período, que são o período interbíblico, é onde não há livro inspirado, onde Deus não fala com nenhum profeta, não se levanta nenhum profeta, não se levanta nenhum homem de Deus. Porém, é um período onde surgem os livros apócrifos, que são os livros que não são inspirados por Deus. Nesse período de 430 anos, surge o povo, os persas, onde eles governam Israel ali. Depois surge Alexandre o Grande, depois surge Macabeus, a revolta dos Macabeus, e por último vem Romanos, os romanos, Então, nessa sequência de fatos, de acontecimentos, tudo isso era orquestrado por Deus. Por quê? Porque o Senhor estava trazendo um período de preparação, ou seja, o tempo de silêncio é onde a gente está ansiando por um Salvador, e o tempo onde surge esse governo dos homens, os persas, o Alexandre o Grande, Macabeus e os romanos, é onde o povo começa a ansiar pela vinda do Salvador, Então, ou seja, é um tempo de disciplina, é um tempo de tratamento, é um tempo de preparar o ambiente cultural, o ambiente político, para que Cristo venha. Então, em Gálatas 4:4 vai falar que tinha um tempo específico, melhor dizendo, para a vinda de Cristo. Então, em Gálatas 4:4 vai falar assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, quando se cumpriu o tempo, quando se chegou a hora, Cristo nasceu. Então, para que Cristo nascesse, tinha uma construção, era necessário algo ser feito para que agora de fato Cristo pode vir, o ambiente está pronto e preparado. Quando Deus está em silêncio, não é que ele não está fazendo nada por nós ou que ele esqueceu da gente, não, existem promessas. Então existiu uma promessa em Malaquias que se cumpre quando no nascimento de João Batista, consequentemente no nascimento de Cristo. Então existe um período de preparação para que a gente encontre ou para que a gente viva a promessa de Deus. Então eu aprendo que não adianta eu me desesperar nesse tempo, porque Deus não vai trabalhar na minha ansiedade. Enquanto eu estiver ansioso, querendo fazer algo ou ansiando por uma ação do Senhor, o Senhor não vai trabalhar. Por que a gente faz enquanto Deus está em silêncio? Aí eu quero que você abra comigo lá em Salmos 37, que vai a partir do 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Confie no Senhor e faça o bem, ou seja, pratique a sua palavra, faça o que é correto, viva a justiça de Deus, não confie nele, confie que Deus ele não perdeu o controle, ele não esqueceu da gente, Então confia e pratica as boas obras, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ou seja, esse aqui eu acho que é um ponto chave, a gente ter prazer. Deleite-se significa ter prazer, Quando a gente encontra prazer em Deus, onde eu encontro satisfação, onde eu sou completo, é em Deus. Então eu preciso me deleitar no Senhor, apesar
ou independente do que eu estou passando, ou se eu estou sentindo alguma falta ou algo do tipo. Eu preciso encontrar esse lugar de satisfação em Deus, esse lugar de completude. Eu sou completo em Deus, então por isso que eu o adoro, e as minhas necessidades não me limitam à minha adoração. Entrega o seu caminho a Ele. Entregue ao Senhor o seu caminho. E depois que você entregar o seu caminho, entregou a sua vida, entregou os seus sonhos, entregou a sua esperança, confie novamente venha falar. Confie. E Ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então o Senhor está falando pra gente aqui, se nós confiarmos, se nós praticarmos o que é correto, se nós tiver plena satisfação na presença de Deus, se nós vivermos esse relacionamento de entrega, porque o relacionamento com o Senhor é um relacionamento de entrega. Se confiarmos nele, Ele vai agir. E no fim de tudo, quando Ele agir, nós, o Senhor está falando aqui, Ele vai deixar claro como alvorada que você é justo. E nós buscamos ser justificados pelo Senhor, nós buscamos ser santificados pelo Senhor. Então existe um processo. Então nesse processo que talvez você esteja enfrentando e Deus não esteja falando com você, descansa, confie, busque ser completo em Deus, busque a presença dEle, não para uma resposta, mas para viver todos os dias com Ele. Moisés, quando Deus falou, eu vou mandar meu anjo, ou seja, o anjo é algo sobrenatural, então eu vou mandar uma experiência, eu vou mandar um dom, vou mandar algo que vai alegrar o seu coração e que você vai ter sucesso. Ele fala para Moisés, você vai ter sucesso, o meu anjo vai na frente e vai tirar os inimigos. Eu não quero saber de vitória, eu quero saber dessa presença. Moisés fala isso, não me mande, eu não quero ir vencer lá se a sua presença não me acompanhar. Então a gente precisa ter plena satisfação em Deus, a gente precisa encontrar esse lugar de satisfação em Deus. E aí a gente vai lá para Paulo e Silas na prisão, em Atos 16, do 23 ao 26. Paulo e Silas estão na prisão, eles foram presos porque expulsou um demônio, e aí eles estão presos lá, eles apanharam, porque expulsou demônios, eles apanharam. Depois, quando dá meia-noite, que imagina o corpo desse homem cansado, cheio de dor, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de incerteza, ele se junta com os filhos e fala assim, vamos cantar. E eles começam a cantar, eles começam a adorar a Deus, e a gente conhece a história e sabe que a prisão é aberta, as correntes se caem. Então o que nós aprendemos com isso? É que quando a gente é completo em Deus, quando a gente busca essa satisfação no Senhor, independente da minha circunstância, quando eu sou completo nele, o período de silêncio de Deus, porque Deus não fala com Paulo ali, Deus não fala com Silas ali, pelo menos não é relatado aqui alguma fala de Deus. Então o que acontece? Quando nesse período de silêncio a gente enfrenta esses lugares de dificuldade, a gente precisa entender que nós estamos sendo preparados ou moldados para parecer com Cristo. Lembra que nós lemos em Gálatas? E Gálatas fala da plenitude do tempo, ou seja, existe um tempo específico para que Deus cumpra aquilo que Ele te prometeu. E para que Ele cumprir aquilo que Ele te prometeu, e esse tempo específico se cumprir, Ele está fazendo você mais parecido com Cristo, para que quando chegar o tempo do cumprimento, você é mais parecido com Cristo, e você vai revelar a Cristo e não a você mesmo, não as suas qualidades. O Salmos vai falar aqui, ele deixará claro como alvorada que você é justo. Nós só somos justificados em Jesus. E que mesmo o período sem resposta era um período de trabalho, era um período onde Deus estava fazendo algo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, e tipo, por experiência própria, no tempo de escola. No tempo de escola, na época, quando era dia de prova, o professor ficava em silêncio, ele não ficava falando. Ele não ficava repetindo, ele não ficava... Não, aquele dia era um dia de prova. Então o máximo que ele fazia era passar perto da gente, ficar olhando para ver se não tinha ninguém fazendo errado. Então eu imagino Deus assim, Deus caminhando no nosso meio, todos os dias andando com a gente, não dando a resposta que a gente precisa para essa prova, responder aquela questão, mas Ele está ali, Ele está orquestrando, existe um propósito para aquela prova, existe um motivo para aquela prova, existe algo, e esse algo que a gente está vivendo nesse tempo de silêncio é para que Cristo seja revelado. Tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve o nosso relacionamento com o Senhor é para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E quando ela fica grávida de Jesus, ela está gerando Jesus, ela está gerando fisicamente órgãos, ossos, enfim, ela está gerando. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que tudo que eu fizer, seja em falar, seja em ações, apontem, revelem a Cristo. Então esse tempo de silêncio, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Simplesmente Ele está fazendo você mais parecidos com Jesus. Tive uma época na minha caminhada com Jesus em que eu queria que Deus falasse comigo. Eu estava na igreja, Deus falava com alguém do meu lado, falava com outra pessoa do meu lado, falava com o da frente, falava com o de trás. As pessoas choravam porque estavam ouvindo a voz de Deus e eu não ouvia nada. E eu chorava não porque Deus estava me visitando ali, mas eu chorava porque Deus não me respondia, Deus não falava comigo, parecia que Deus tinha me abandonado. E eu entendo que esse período de silêncio me fez entender que Deus não fica falando toda hora.
Deus não vai ficar falando toda hora. Lógico que Ele vai dar pontos específicos, Ele vai tratar algumas coisas específicas através da sua palavra, mas aquilo que Ele vai fazer, ou aquilo que Ele está fazendo, Ele não vai ficar te dando satisfação. Olha, eu estou fazendo isso aqui, viu? Anota aí que eu estou fazendo isso aqui. Olha, eu estou fazendo... Ele vai falar com a gente, Ele tem prazer em falar com a gente, mas há períodos de silêncio que Cristo está sendo gerado em nós. Maria, quando ela está gerando Jesus, Deus não ficou falando com ela a gravidez toda. Não ficou todo o tempo mandando mensagem. Não ficou todo o tempo falando com ela, o anjo aparecendo a todo tempo. Não. O anjo falou, você vai ficar grávida pelo Espírito Santo, ele vai ser o Salvador, tal. Depois ela tem uma experiência lá com Isabel. Enfim, depois ela vai nascer. Só que Maria, ela carregou um contexto de traição, tipo assim, teoricamente, né? Sendo mal falada, enfim. José também, pela história que a gente estuda um pouquinho, ele vê, ele também, talvez, levou algum apelido de traição e tudo mais. Então, o testemunho dela não estava sendo bom. As pessoas talvez olhavam para ela enquanto ela estava grávida e julgavam ela, condenavam ela, falavam mal dela. Mas ela ouviu uma palavra. E até o cumprimento se levou 9 meses. Né? Isso numa gravidez física. Mas do cumprimento de Malaquias até Jesus, até João Batista, se passaram 400 anos, 430 anos. Então nesse período, o que aconteceu nesse período de 430 anos? Quantas pessoas viveram e morreram nesse lugar? E a mesma coisa, quanto mais vivo a gente estiver, quanto mais cheio da minha verdade eu estiver, quanto mais Deus falar, Deus não faz isso, Deus não faz assim, Deus não sei o que, mais a gente precisa morrer. O nosso chamado é um chamado de cruz, é um chamado de renúncia, é um chamado de abandonar o que eu acho que é verdade. E, sabe, pegar e tirar Deus da caixinha. Deus não vai fazer o que eu quero, nem o que eu aprendi. Deus, ele não vai quebrar princípios, né? Princípios, ele é inegociável, mas formas de se manifestar, sim. Né? Para um, Deus falou através da sarça, para outros, Deus enviou o anjo, para outros, Deus falou através de uma voz, através de uma escada, enfim, são várias formas em que Deus se revelou. Então a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Então nesse tempo de silêncio, Deus está trabalhando em nós. Para quê? Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja mais parecido com Jesus e para que a gente morra. Para que a gente morra para a nossa vontade. E se a gente se esperneia muito, é porque a gente ainda está muito vivo. Então a gente precisa entender que o tempo de silêncio é um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, um tempo de forja, um tempo onde Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle nesses 430 anos de silêncio, mas nesse período ele estava trabalhando, orquestrando tudo, para que quando Jesus viesse, se cumprisse o tempo específico que nós lemos aqui em Gálatas, a plenitude do tempo. Então na plenitude do tempo o Senhor vai te responder, na plenitude do tempo o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Então que você possa ouvir essa palavra, deixar um comentário aí daquilo que você está passando e com fé tomar posse de que na plenitude dos tempos o Senhor vai vir a você e vai cumprir a sua promessa. Então que Deus te abençoe, que essa palavra fale poderosamente no seu coração. Fiquem com Deus e tchau!